Prazer receber vocês da CEMIG aqui, nessa casa. Lembrando, senhores, que vocês têm 25 minutos a partir de agora. Fica à vontade. Você quer passar para mim primeiro, fazer as perguntas? Passar a palavra ao vereador Juliano Tibá para efetuar algumas perguntas pertinentes. Bom dia, Anderson, Vitor Hugo, nós tivemos aqui na reunião junto com a vereadora Eunice e Débora, Marcos Vinícius. O Marcos é nosso conhecido, como eu falei sempre, né, aqui, nós amolamos ele, e algumas coisas depois que ficou daquele dia, mas eu já tinha feito o convite, Anderson, para que vocês pudessem estar aqui na Câmara Municipal, até para a gente esclarecer algumas situações que nós, vereadores aqui, né, estamos sendo muito cobrados a questão da cidade, essas quedas de energia, falta e as dificuldades que tem. E fala-se muito da subestação, né, que vai ser criada. Então, assim, eu queria deixar algumas coisas, até para ficar gravado nos anéis da casa, a população também ter o conhecimento e entender sobre essa situação. A gente viu que o governo de estado vai, até 2027, deve fazer um investimento em torno de até 27 bilhões de reais, né? Seria isso mesmo, né? E que o cronograma para a cidade de Araguari, eu sei que o presidente da CIA, o Leonardo, esteve lá, juntamente com o deputado Raul Belém, o deputado Zé Vitor, lá na CEMIG, em Belo Horizonte, e falaram que o cronograma para a cidade de Araguari, para fazer a subestação, é no ano de 2025. Então, é o ano que vem. Então, eu queria saber se realmente é para o ano que vem que essa subestação vai ser construída na nossa cidade. Seria a minha primeira pergunta. Depois, eu vou te fazer mais algumas perguntas, até para esclarecer nós, né, do Legislativo e a população sobre isso. Pessoal, bom dia. Cumprimento novamente aqui o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo, e através do qual cumprimento aos vereadores e vereadoras e a todos os que estão aqui presentes. Nós fizemos uma apresentação, não sei se a gente pode passá-la, a gente, a partir do pedido de vocês, nós fizemos um detalhamento, né, explicando as ocorrências que nós tivemos aqui no município de Araguari e tudo que nós estamos fazendo desde imediato para que essas ocorrências não ocorram novamente, né, e a gente trabalhar para minimizar o impacto que a gente sabe que isso causa nos clientes, né? A gente pode fazer essa apresentação e nela tem toda essa resposta, ou eu respondo como que... Pode, eu só... Fazer, aí você faz. O que eu gostaria de saber passar? Então, se seria em 2025 realmente, que está o cronograma para a cidade de Araguari, eu queria saber aonde vai ser, porque a gente sabe que é uma obra complexa, não é uma obra que você fala, eu vou fazer amanhã, faz. Tem lugar? Porque, assim, está todos nós na expectativa de melhorar essa questão da energia na nossa cidade. Qual que seria o local? Porque nós sabemos, precisa de uma licença ambiental, sim, né? Precisa de estudo de solo. Então, não é assim, eu vou construir aqui. Tem alguns lugares, talvez, pela densidade, não faz. Então, assim, se é para o ano que vem, nós estamos bem próximos. Então, é um ano e pouquinho para poder instalar na nossa cidade. Se não tem nem o local, não tem estudo, não tem licença, a minha preocupação é que não sai no ano de 2025. Então, seria a primeira coisa, seria essa, né? E eu pus aqui, com a subestação nova, deve dobrar o número de energia, correto? Correto? Então, vai dobrar. Aonde que vai jogar essa energia? Porque hoje a energia que nós temos, os cabos, essa fiação, já está tudo ultrapassada, que é de vários e vários anos. Se não está suportando hoje, vai suportar com essa nova? Vai dobrar a carga. Se eu tenho um peso de 1 tonelada, eu vou pôr 2 toneladas, não está aguentando, vai desmoronar tudo. Para onde vai ser jogado? Vai trocar toda a rede? Como que vai ser? Então, sim, algumas perguntas que eu tenho, dúvida, como que seria esse investimento na nossa cidade, como que vai ser, né, para a gente poder ajudar e cobrar também, porque nós vamos cobrando tanto da CEMIG, vamos cobrando dos nossos deputados, vamos cobrar do governador, porque a situação na nossa cidade aqui, desses transformadores que acontecem, é crítica. Choveu sábado, né, as chuvas que teve sábado aqui, metade da cidade ficou no apagão. Aí, tenta até uma outra situação, o posto de atendimento da CEMIG. Nós tentamos falar na CEMIG, as pessoas, eu sei que tem, fala pela internet, foi o dia que o Vitor Hugo estava aqui, eu falei com ele, mas as pessoas mais velhas,
E pessoas não dão conta muito de entrar pela internet. Então, a gente queria pelo menos um número que realmente ajudasse as pessoas a resolver, porque a nossa cobrança aí, eles ligam, ô vereador, eu estou aqui, ó, na rua da minha casa, tudo apagado. Sábado, foi assim, tudo apagado, tudo apagado. Ah, entra, tenta entrar. Não, mas a minha internet também não está funcionando, eu não consigo. Então, até para poder facilitar a vida do cidadão na nossa cidade. Então, minha preocupação, se realmente 2025 vai sair essa subestação, se vai trocar esses transformadores, porque se a gente fazer uma subestação nova e essa energia, a rede que nós temos, eu não sou técnico nisso, não tenho conhecimento, mas o meu entendimento é que a cidade não aguenta e não suporta pelo que nós temos. Tá? Pode ir. Juliano, só me apresentar, né? Meu nome é Anderson, eu trabalho na CEMIG há 32 anos, eu sou engenheiro eletricista e atualmente estou como gerente de serviços comerciais e emergenciais aqui do Triângulo Mineiro, do Noroeste de Minas e do Alto Paranaíba. Então, nós fizemos um estudo, né, que está nessa nossa apresentação, envolvendo várias áreas da CEMIG, porque, como você questionou, a construção da subestação, apesar de estarmos aqui respondendo pela CEMIG, é de responsabilidade de outra área, de planejamento e de execução. Então, assim, de antemão, a informação que nós temos da área de planejamento da CEMIG é que essa subestação, que é a Araguari 4, o nome dela, ela está planejada para 2026. Tá? É uma subestação com a capacidade que a gente chama, dentro aí dos termos, né, elétricos, né, de 50 MVA, que ela praticamente dobra a capacidade de fornecimento de energia daqui de Araguari. E as redes que serão utilizadas são as mesmas que temos hoje, porém, com a construção de algumas redes que a gente chama de média tensão, que são esses postes aí com os fios que vão no alto dele, né, média tensão, para fazer as conexões dessa nova subestação ao sistema elétrico que tem hoje aqui em Araguari e dividindo o sistema em duas subestações. Então, uma nova subestação, além de ter uma capacidade de fornecer o dobro de energia do que essa que tem hoje, ela vai possibilitar dividir todo o circuito de Araguari e a gente ter mais flexibilidade nos atendimentos. Por exemplo, faltou uma energia em determinada região daqui de Araguari. Então, a gente consegue, manobrando o sistema, suprir essa falta de energia em determinada região com essa nova subestação. Porém, o planejamento, de fato, é 2026. Eu não sei te falar exatamente o local dessa subestação, não sei se o Walter Hugo tem essa informação, eu tenho no mapa. Eu posso depois te mostrar no mapa, que foi a área de planejamento, ela montou para a gente um esquema que ele mostra o que é uma subestação, a subestação atual daqui de Araguari, ela atende, e com a entrada dessa nova subestação de Araguari 4, o que ela vai dividir com essa nova subestação. Tá? Com relação às demais ocorrências que nós estamos tendo hoje, aí é o que está na nossa apresentação, que a gente gostaria de mostrar aqui para vocês, que é a parte de manutenção. Né? A gente faz uma análise, resumidamente, análise de todas as ocorrências que a gente tem aqui diariamente, no nosso corpo técnico, né? Identifica as causas e propõe ações imediatas para corrigir aquelas causas para que não volte a acontecer. E, paralelamente, nós vamos implementando ao longo do ano o nosso plano de manutenção de redes, né? Tem os valores de investimentos, né, que vai ficar aí essa apresentação com vocês, né, registrado, evidenciado aí todo o compromisso que a CEMIG tem, não só nos investimentos em manutenções corretivas e preventivas, mas também todo o investimento que será feito nessa nova subestação aqui de Araguari. Quer complementar? Bom dia, pessoal. Eu sou o Walter Hugo, também trabalho na CEMIG há 34 anos. Complementar a informação que o Anderson nos traz, que, na verdade, então, não é que nós vamos colocar uma subestação que vai dobrar a carga, na verdade, ela vai dobrar a disponibilidade de energia. Então, aos cabos, hoje, a rede, como ela vai trazer novas redes, ela vai dividir, então, ela vai diminuir a carga para os cabos existentes hoje. E quando a gente fala 2026, na verdade, 2026 é o prazo de conclusão, mas como nós precisamos construir redes aqui para trazer possibilitar essa distribuição e esse equilíbrio das cargas,
nesse ano, nós já começamos a construir essas redes. Então, nesse ano, nós já vamos ter um pequeno benefício, que vai ser muito enfatizado o ano que vem, 2025, e a conclusão em 2026. Na reunião passada, nós falamos 2025, porque nós viemos meio que em cima da hora, então foi uma coisa mais assim, sem ter o dado, porque nesse tempo nós fizemos toda a pesquisa. Então, para enfatizar o quê? Que nós vamos ter novas redes, então fala 2026 é o prazo de conclusão, mas os benefícios da subestação já vão ser sentidos principalmente a partir de 2025. 2024 começa, 2025 enfatiza e conclusão em 2026. E nós vamos, para atender a subestação, nós vamos sair linhas de embarcação e de Miranda. Então, a subestação vai ser próxima aqui. E a preocupação se é possível ou não é possível nesse prazo, ela é válida, mas é uma subestação que chama compacta. Então, ela ocupa muito menos espaço do que a anterior e ela já vem com a tecnologia muito superior, ela já é toda digital, informatizada e ela vem já como se fossem blocos, muito mais compacta, até pelo próprio nome está dizendo isso. Então, a construção dela é muito rápida. Né? A questão das linhas de transmissão também já estão... existe todo um processo de desembargo para poder liberar a passagem da rede, projeto, todas essas questões já estão em andamento. Então, a CEMIG faz esse planejamento de 5 anos e as providências são tomadas com antecedência. A parte, eu posso... aquele dia, né, a gente propôs a CLI, prontamente você nos procurou e a gente fez aquela reunião informal aqui com os vereadores que também assinaram a CLI. E a minha preocupação específica, a gente sabe que a longo prazo vai ter uma resolução para todo o problema. A minha preocupação é resolver o problema de imediato. Você ficou de nos dar um relatório em 15 dias, que vai apresentá-lo hoje. Então, a minha preocupação não é da subestação em 2026, é o que vai ser feito agora, de imediato. Porque a cidade está ficando no escuro. Certo. Não parou. Aquele dia ia ter uma manutenção, nos convidaram, mas choveu, a gente não pôde ir, desmarcou. Então, a gente quer saber o que vai ser feito de imediato para resolver o problema que está acontecendo na nossa cidade, com as quedas de energia, até que se resolva construir a subestação, até vir esse novo contexto aí para resolver todo o problema de fato. O que de imediato CEMIG tem para proporcionar para a nossa cidade para acabar com as quedas constantes de energia. Então, a partir da nossa reunião, nós envolvemos toda a equipe e foi feito um plano de ação que vai ser mostrado pelo Anderson. Então, exatamente, esse foi o enfoque que nós levamos para lá para poder... Porque nós temos, então, ações de curto prazo e de médio prazo, que é com a subestação, e também essas que vão ser construídas à medida do tempo. Tá. Pessoal, então a gente vai fazer uma apresentação, tem aqui 11 minutos, eu vou procurar ser bem objetivo, mas depois a gente vai estar à disposição aqui também, e se for necessário a gente retorna posteriormente para explicar, para detalhar. Bom, ali só trazendo os números institucionais da CEMIG, hoje a CEMIG ela possui no estado 451 subestações, né, tem um projeto aí de chegar a 600 subestações, atende a 774 municípios e praticamente um pouco mais de 9,1 milhões de clientes. São 550 mil quilômetros de redes de média e baixa tensão, né? Dá para a gente dar aí mais de 10 voltas na Terra com a quantidade de rede que a CEMIG tem hoje instalada. E nós temos 951 mil transformadores instalados. Aqui em Araguari, especificamente, nós temos uma subestação, uma única subestação no momento, Araguari 2, com esse projeto aí, mas que não vai resolver, né, como bem colocado aqui, a situação em curto prazo, mas em médio e longo prazo, que é a nova subestação. Então, essa subestação atualmente ela atende 55 mil clientes, aqui no município de Araguari. Nós temos instalados 5 mil transformadores de média e baixa tensão, 40 mil estruturas, 40 mil postes e 161 religadores que nos auxiliam aí no restabelecimento da energia o mais rápido possível.
alguns, inclusive, sendo operados de Belo Horizonte, do centro de operação, para agilizar todo o processo. E nós temos 2.600 quilômetros de redes aqui em Araguari, né, sendo 320 quilômetros de rede urbana e o restante rural. Com relação às ocorrências, as ocorrências, nós fizemos uma análise, né, para fazer essa apresentação aqui, né, essa análise a gente faz, como eu comentei, praticamente todo dia, quando a gente tem alguma ocorrência aqui, para que a gente possa identificar o impacto que ela teve, se ela foi relevante, atingindo vários clientes, ou se ela foi atingir um único cliente, e a partir daí nós fazemos a análise das causas, para definir ações de imediato, para que ela não ocorra novamente, para que ela não repita, e também para que a gente traga o menos impacto possível aos nossos clientes, né? Porque o propósito nosso, de fato, é atender bem os clientes, né? No final do ano, a gente, de fato, a gente verificou, constatou que nós tivemos um aumento na quantidade de ocorrências aqui no município de Araguari, né? Assim, a gente reforça o pedido de desculpas pelos transtornos que a gente tem causado. Nós atendemos 55 mil clientes aqui, a gente tem uma estratificação, a gente vê que a quantidade de ocorrências que impactaram muitos clientes foram poucas ocorrências, foram 23 ocorrências em todo o período, mas a gente sabe que 23 ocorrências que atingiram aí mais de 2 mil clientes traz um certo transtorno. De fato, traz. Por menor quantidade de clientes interrompidos, a gente tem ocorrências que interrompem um único cliente, ocorrências que interrompem 10, 100, 1000 clientes. Então, assim, por menor que sejam essas ocorrências, o impacto dela, a gente sabe o transtorno que a gente causa e é por isso que a gente trabalha com muita dedicação para evitar que essas ocorrências aconteçam novamente. Na estratificação anterior, só para mostrar ali para vocês rapidamente, nós tivemos aqui das ocorrências registradas em 2023 em Araguari, 85% dessas ocorrências, elas aconteceram, elas impactaram 30 clientes. Apesar de serem 30 clientes de 55 mil que nós temos aqui, nós tratamos toda a ocorrência para que a gente proponha ações de imediato para que ela não ocorra novamente. E as ocorrências que afetaram o maior número de clientes, né, mais de 2 mil clientes dos 55 mil clientes que nós temos aqui em Araguari, foi em torno de 0,67% das ocorrências, mas todas são dadas a devida atenção. Esse gráfico está um pouco pequeno, mas ele quer dizer o seguinte, nós tivemos das ocorrências, ali é uma análise das causas, né, para que a gente possa ser assertivo aí nas nossas ações, junto com os técnicos que analisam diariamente, que eles ficam lotados em Uberlândia, e as equipes daqui de Araguari possam atuar prontamente. Então, esse gráfico, ele informa para a gente que das causas das interrupções que nós tivemos no ano passado, 40% das causas estão relacionadas a meio ambiente, 20% a fenômenos naturais e 31%, que está destacado ali com o círculo vermelho, foram as ocorrências em falha de componentes da rede. Então, foi a nossa rede que falhou por algum motivo. São muitos componentes para que a gente consiga montar uma estrutura, montar uma rede. Então, algum desses componentes, mesmo com a vida útil deles, acaba deteriorando, ou por causa de chuva, descarga, aquela onda de calor que nós tivemos também, um desses componentes pode vir a falhar, que são as causas aí, 31% das causas das ocorrências. É onde a gente está atacando de imediato, além da causa de meio ambiente, que é o maior ofensor nosso, né, 16% das ocorrências aqui foi devido à árvore, né, contato de árvore com a nossa rede, e a gente tem esse plano de manutenção de rede de baixa e média tensão, que é falha dos componentes, 30%? 31%. Aí pode ser uma cruzeta, um isolador, um transformador, um cabo que rompeu, uma conexão. Então, é feita toda essa análise detalhada. E ali no nosso plano de manutenção emergencial, é só para destacar aqui para vocês, que existe um investimento, ele é cíclico, a cada ano são investidos aí alguns milhões de reais em manutenção corretiva e preventiva, além desse investimento que vai ser feito em novas redes e na nova subestação, e a gente tem ali, nesse ano de 2024, o orçamento para a gente investir aqui em Araguari de R$ 4.234.000. É um orçamento 8% maior do que foi realizado em 2023,
E com esse orçamento nós vamos, aí a gente detalha mais à frente as ações emergenciais para a gente evitar essas novas ocorrências. Volta só um pouquinho, por favor. Então, a gente tem ali um detalhamento, né, dos R$4.234.000 que a gente vai investir. Todo o planejamento que é feito, de acordo com o desempenho de cada rede, de cada região. Aí a gente vai estar fazendo investimento em inspeção das redes urbanas e rurais, manutenção nessas estruturas para evitar que novas falhas em equipamentos, em componentes de rede aconteçam, realização de podas, árvores em conflito com a rede e da limpeza de faixa também na área rural. A gente vai estar fazendo esse investimento dos R$4.234 milhões. Então, Juliana e Débora e todos os vereadores, aqui começa a responder a questão da situação emergencial mais urgente. Então, ele vai mostrar ali que nós temos tem os valores, e a partir daí ele vai mostrar que nós vamos fazer inspeções, utilizando tecnologia, e a partir dessas inspeções vão ser dadas as manutenções, e isso vai ser dado uma ênfase agora, uma atenção especial agora para Araguari, para poder dar vocês sentirem, né, uma resposta rápida. Duas palavras? Pode falar, Pois por não. favor. A energia fotovoltaica não ajudaria? Vocês não são adeptos a ela, não? A energia fotovoltaica, ela é um empreendimento que normalmente é o cliente que tem feito, né? Ele faz o investimento dele da energia fotovoltaica e ela, de certa forma, ajuda no carregamento da rede, porque a CEMIG deixa... A CEMIG está com um projeto de uma grande usina fotovoltaica, né? Se eu não me engano, a usina de emborcação é uma outra área de geração de energia, de usar a lâmina d'água da represa. Então, existe sim esse investimento, né? Mas é um investimento assim, muito robusto, que o problema hoje da CEMIG não é a questão da geração de energia, né? Da capacidade, é a distribuição. Uma pergunta. Quanto tempo pós-solicitado vocês têm para poder fazer manutenção na rede de vocês para trocar os transformadores? Eu até cobrei naquele dia o bairro chamado Parque dos Verdes, e ele tem a falta de alimentação para o usuário da rede de vocês é muita, tem hora que cai demais. Então, o que acontece? Parece que os transformadores lá são pequenos. Depois dessa solicitação, eu queria que vocês dessem um retorno para a gente. Quanto tempo vocês vão demorar para ir lá, verificar e trocar esse transformador? A outra pergunta: qual que é o critério que vocês usam, os funcionários de vocês, para chegar a trocar um relógio, às vezes sem propriamente assim, sem identificar o cidadão? Por exemplo, chega lá e já troca o relógio da casa da pessoa. A palavra, por favor, eu já vou fazer a pergunta também, porque daí ele responde você e me vai lá. responde. E quanto aos prejuízos com essas quedas de energia? No finalzinho ali da apresentação, nós temos até o detalhamento, porque a gente sabe que é um processo um pouco complexo, aí a gente vai detalhar direitinho como é que é o processo de pedido de ressarcimento, porque é direito, sim, de todo cliente, né, caso ele tenha um prejuízo com queima de aparelho e tudo, ele fazer o pedido de ressarcimento, ele tem um processo que ele tem que seguir, porque é regulado pela ANEEL, então tem um passo a passo, a gente vai apresentar e deixar aqui para vocês, mas ele tem o direito do ressarcimento. Com relação à questão do transformador, você passou para o Walter, né? Marcão. Então, eu vou pegar com ele o detalhamento, porque cada caso é diferente. Primeiro, assim, a gente tem que avaliar se o problema da queda de energia lá não é algo que está interferindo, um ninho de pássaro, como a gente tem muitas causas, uma árvore, a rede precisa de uma manutenção, ou se de fato o transformador a gente consegue verificar se de fato ele está sobrecarregado ou não. É que assim, como a situação ela é constante, por isso que eu estou até pedindo uma atenção especial para vocês, é constante, o pessoal direto tem prejuízo, com frizz queimando, coisa queimando desde lá, porque assim, de uma vez ela... Entendi. Então, a gente pega os dados com ele e hoje mesmo, né, a gente dá esse retorno aí para você. Porque é o seguinte, o transformador, quando nós temos uma rede, aí a gente sabe exatamente nessa rua aqui, na Câmara, qual que é o disjuntor, quanto que gasta e qual que é a potência. Então, a gente sabe quanto que o transformador e quanto que é a carga da rede. E só libera nova carga
Se tiver disponibilidade, ou então já faz a troca. Então, não necessariamente é o transformador. Está com falta de energia? Pode ser uma árvore. Então, tem que fazer a análise não, para o defeito, e não necessariamente porque o transformador está abaixo ou não. Essa questão para minimizar esses picos, essas faltas de energia, também está incluída a zona rural da nossa cidade? Porque está sendo constante, até mais que na nossa cidade, as quedas de energia e falta de energia na nossa zona rural. Sim, o presidente, está incluído, né? Inclusive aquele quantitativo que a gente vai mostrar ali, que já foi iniciado de falta de energia, de inspeção de redes, limpeza de faixa, principalmente é na área rural. Então, como eu comentei, né, a nossa equipe lá, ela tem um sistema de monitoramento que ela consegue enxergar quando um equipamento ele está operando várias vezes. Então, no caso, como o vereador Cleitinho colocou aqui, para que ele possa direcionar essa manutenção a ser dada. Pode voltar, por favor, na apresentação. E sobre a zona rural também, assim, a médio prazo, nós vamos trazer o Minas trifásico. Nós vamos passar a rede monofásica, presidente, para a rede trifásica. Só que, assim, é uma coisa gradual, né? Serão 30 mil quilômetros em todo o estado. Acho que nós temos os dados aqui de Uberlândia, de Araguari, não tem? Tem. Depois nós vamos falar. A palavra? Eu gostaria de saber, além dos, acredito, 55 mil clientes que a CEMIG tem na cidade de Araguari, além da vereadora Débora, do vereador Tibar e demais vereadores dessa casa, se houve algum contato de outras instituições, seja do poder público ou privado, que entraram em contato com vocês para a solução desses problemas. Sim, nós também tivemos no CDL. Está vendo? A Câmara é atuante. Está acometendo Araguari, que está passando Araguari, a Câmara foi, bem dizer, a primeira instituição pública, além do CDL, que está lutando pelos direitos desses 55 contribuintes, 55 mil contribuintes. Clientes. Clientes, ok. Bom, então, dentro aí do nosso plano de manutenção emergencial, para que a gente evite novas ocorrências e tenha resultados satisfatórios até que cheguem os novos investimentos da nova subestação, volta, por favor, rapidinho. A primeira ação é um mutirão que a gente está fazendo de inspeção de todas as redes urbanas e rurais. Nós estamos realizando a inspeção aqui em Araguari. No início, agora no mês de janeiro, nós já inspecionamos 40 quilômetros de rede, além de inspeções visuais, inspeções com equipamento, que é um termovisor, né, que ele identifica ali a temperatura de determinados componentes da rede, que nós tivemos ocorrência aqui relacionada, para que a gente possa dar a manutenção antes que venha ocorrer novamente. Então, essa inspeção já foi realizada e os defeitos encontrados, as anormalidades na rede, já estão sendo manutencionados, que eu vou mostrar mais à frente. Então, a primeira ação imediata são essas inspeções. Aí pode passar, por favor. Não, posteriormente... Volta, por favor. Aquela foto ali, ó, aquela, tá vendo a vermelha lá? Aquilo ali é um termovisor. Então, do chão, aquela primeira foto ali, ó, o técnico, ele verifica... Um ponto que está mais quente significa que ali tem um mau contato, já tem um indício. Então, ele já verifica que a olho nu ele não teria como ver. E aquela última foto lá é um drone. Então, ele verifica por cima e então ele verifica melhor e muito mais rápido. Então, a CEMIG já utilizando a da tecnologia para dar a manutenção. E ela já faz a inspeção e já faz a manutenção, não é isso? Isso. Vai ser o quanto antes. Então, essa é a nossa primeira ação. A segunda que a gente já está executando, né, fruto da primeira ação, que são as inspeções, são as realizações de podas na área urbana e limpeza de faixa na área rural. Essas ações, essas árvores a serem podadas, né, e a vegetação a ser feita limpeza, são fruto da inspeção que já foi detectado. E ela já começou também no início do ano, em janeiro, nós já realizamos 67 podas de árvores aqui em Araguari, e já fizemos a limpeza de faixa de 57 quilômetros, né, limpando ali, tem uma foto ali, limpando embaixo da rede para facilitar
o atendimento e também para que essa vegetação não chegue na rede e cause esse transtorno que tem causado. Aí pode passar, por favor. A outra ação, né, além da inspeção, realização de poda e faixa, são as manutenções nas estruturas para evitar que esses componentes que eu comentei que falharam possam vir a acontecer novamente. Então, nós já iniciamos as inspeções, ali tem alguns registros, né, que eles são evidências desse serviço. Nós já manutencionamos ali 21 estruturas emergenciais, 39 estruturas de forma preventiva e 23 equipamentos. Então, são ações também em andamento. Pode passar, por favor. Inclusive, nós convidamos os vereadores para participarem de uma manutenção. Então, ficam todos convidados. Na próxima, a gente vai fazer com tempo, né, para vocês poderem se programar, para vocês acompanharem. Então, a inspeção já foi feita e as manutenções estão sendo realizadas conforme o convite foi feito e estendido a todos. Como eu comentei, a nossa maior causa é vegetação. Nós vamos fazer um mutirão aqui em Araguari, trazendo inclusive equipes de Uberaba para atuarem aqui nessa limpeza de árvores, para fazer as podas. Esse convite do Walter, né, se vocês acharem interessante, podem nos acompanhar, né, para ver como é que é feito todo esse serviço. Estou meio atrasado? Não estou? Não? Pode continuar, que a matéria é pertinente aí. Tá bom. Esse slide aí, né, como eu comentei, não é a área que eu trabalho, mas é um subsídio que nós recebemos, que são as manutenções nas subestações também, subestações e linhas. Então, ali tem evidências das manutenções realizadas, e conforme eu comentei no início, né, a CEMIG esse ano está investindo nas redes, né, que são essas redes que nós temos dentro aqui da cidade, na área rural, os 4.234.000, e, além disso, tem um investimento aí em manutenção. Pode passar. Com relação ao sistema de... Isso aqui pode... Falou sobre a manutenção nas subestações, ou seja, nas subestações existentes, só para não passar assim desapercebido, que nós vamos fazer a modernização da subestação. Ela é uma subestação, tem mais de 20 anos, então ela utiliza equipamentos da época. E agora ela vai receber, os relés são eletrônicos, digitais, bem mais modernos, vai acompanhar 2026 também, mas não é dizer que hoje não está funcionando, funciona bem, mas precisa, é igual tecnologia, celular, computador, você precisa adequar, né, que fica mais barato a manutenção e fica funcionamento melhor, comunicação com o centro de operação que fica em Belo Horizonte. Então, tem uma série de benefícios nessa digitalização que vai ser feita também aqui para Araguari. Bom, então, aquelas ações ali de imediato, que já estão em andamento, né, desde janeiro, que são as inspeções, podas, limpeza de faixa, as manutenções em estrutura já estão em andamento para evitar novas ocorrências, ou seja, para dar manutenção na rede que nós temos hoje existente. Caso venha ainda a falhar por algum outro motivo, porque já visto que a nossa rede ela é uma rede convencional, né, ela é exposta às intempéries, exposta à ação humana também, um abalroamento, ou até mesmo um contato na rede, caso venha a ter uma ocorrência ou até que a gente consiga chegar no maior curto espaço de prazo, né, no que seja aceitável, nós temos as equipes nossas dispostas para fazer os atendimentos emergenciais. Então, a gente, atrás ali só mostrou, volta só um pouquinho, só para, não é justificativa, né, não é uma forma de querer justificar, mas só para mostrar para vocês que, inclusive, o sistema de monitoramento climático, ele faz parte da nossa rotina diária, para a gente colocar as equipes que nós temos aqui à disposição para fazer os atendimentos emergenciais em pronto atendimento. Nós tivemos ali, só para ilustrar o seguinte, que em 2022 nós tivemos um fenômeno climático que predominou basicamente aqui em Minas Gerais o maior volume de chuvas. E em 2023 o fenômeno climático é um fenômeno climático diferente de 22 e ele está trazendo para a gente tempestades mais energéticas e mais severas. Houve uma antecipação do início daquelas chuvas fortes, inclusive com descargas atmosféricas, que estava previsto para o final do ano, né? Houve uma antecipação a partir desse fenômeno climático e a gente percebeu um forte impacto aí no sistema elétrico.
o estado de Minas ali é só ilustrando os registros de descargas atmosféricas que nós tivemos em 2022, que é em cima, e em 2023, que é a parte de baixo. Pode passar? Num quadro ali ao lado, na tabela ao lado, é só para ilustrar que outubro, novembro e dezembro nós tivemos o registro aqui em Araguari de muito mais descargas atmosféricas do que em 2022, e isso dificultou um pouco o nosso atendimento também. Só para o maior volume de descargas atmosféricas que nós tivemos ali foi em outubro, 2.523 descargas, sendo que em 22 nós tivemos 1.214, é o fenômeno que eu comentei. Esse ano as chuvas estão sendo mais energéticas e mais severas. E aquelas duas colunas, é só para ilustrar para vocês que faz parte aí do nosso monitoramento, os alertas. Então, nós recebemos alertas de chuvas, de tempestades, com antecedência de até 3, 4 horas, e dessa forma a gente consegue preparar as equipes para, caso tenhamos ocorrências, elas estejam dispostas para fazer o atendimento. A gente pode ver ali que... Volta só, por favor. A gente pode observar ali que, em 2023, nós tivemos 245 alertas de chuvas de até 30 milímetros e ventos de até 70 km por hora aqui em Araguari, e em 2022 nós tivemos 152. Então, é um alerta, é uma forma da gente trabalhar para que a gente consiga colocar as equipes à disposição para fazer os atendimentos. Pode passar, por favor? É só um registro, da mídia daqui de Araguari, devido às fortes chuvas que aconteceram, e a nossa estrutura de equipes de atendimento emergencial. Então, nosso plano emergencial para evitar novas ocorrências é o plano de manutenção que eu apresentei, e aqui, vai ficar aqui o registro para vocês, é à disposição das equipes que nós temos, são 8 equipes aqui em Araguari, para fazer os atendimentos emergenciais e os serviços comerciais, mas nós também temos as outras equipes dispostas ali em vários municípios, para que possa dar o suporte necessário aqui no município. O total que nós temos são 79 equipes e 14 bases, sendo que 8 equipes estão aqui no município de Araguari. Pode passar, por favor? Pode passar. E esses alertas, eles possibilitam que a gente faça um atendimento mais rápido, um atendimento emergencial mais rápido. Aqui só vai ficar o registro para vocês do nosso tempo médio de atendimento emergencial. A partir do momento que tem uma ocorrência, em média, nós atendemos a emergência em 4 horas. Dessas 4 horas, são 3 horas e meia na área urbana e 5 horas na área rural. O tempo médio de atendimento emergencial, a gente trabalha para que ele seja cada vez menor, inclusive dessas 8 equipes que nós temos aqui em Araguari, nós estamos implementando novos eletricistas para que a gente possa ter elas de segunda a segunda e não seja necessário um sobreaviso. Nesse início de janeiro de 2024, nós tivemos uma melhora nesse tempo médio do atendimento de emergência de 4 horas para 3,7. Já apresentamos aí uma melhoria nesse tempo de atendimento. A gente quer trabalhar para que não ocorra falha, mas se ela falhar, a gente tem que correr para fazer o atendimento mais rápido dos clientes e minimizar ao máximo os impactos. E só para destacar... E ali, Anderson, é média, Porque é média. Muito provável, vocês vão dizer, não, eu sei de casos que ficou mais tempo, mas é porque, muitas das vezes, há uma coincidência, uma tempestade, e aí a concorrência entre os estabelecimentos. Então, na média, ou seja, a média de 3, tem casos que é de 1 hora e outros que são de tempos maiores, e aí isso depende do número, da quantidade, mas a gente sempre trabalha para diminuir esse prazo o mínimo possível. E só para registrar também, que além desses atendimentos emergenciais, a gente tem uma preocupação muito grande com os serviços comerciais. São os clientes que não têm energia ainda, que fizeram um pedido de ligação, ou uma indústria, ou um comércio. E no ano passado nós executamos em torno de 17.500 serviços comerciais, dos quais atrasamos 64. Ou seja, a gente tem um prazo, um percentual de execução de serviços no prazo, dentro do prazo, em mais de 99,5% de serviços comerciais. Tá? Eu ia até te perguntar sobre isso, porque a gente tem muitos pedidos de ajuda, porque demora muito para fazer a ligação em empresas, demora muito, 3 meses, e aí
atrasa, né? Fica Sim. postergando aí a abertura da empresa e acaba gerando... O serviço, quando o cliente já consegue fazer o pedido de ligação, o nosso atendimento é rápido. Tem alguns casos que envolve obras. Então, ele entra com um pedido... na verdade, ele não entra inicialmente já com pedido de ligação. Ele entra com pedido de análise daquela carga que ele vai instalar, principalmente quando é uma indústria, e, a partir daí, é feita uma verificação se a rede suporta aquela carga que ele está querendo implementar na indústria dele. Então, às vezes, demanda aí obras, aí ele tem que negociar essa obra com a CEMIG ou buscar um fornecedor particular. Então, por isso que existe essa demora nesses casos específicos. Quando o cliente, um comércio, uma indústria que já tem a rede à porta ou até um residencial, ele faz o pedido, o nosso prazo médio de atendimento é de até 2 dias. E é importante também, tá? é importante, por exemplo, vou montar uma indústria, eu vou demorar 6 meses para montar o galpão. Aí eu olho ali para fora, vejo que tem rede, falo, tranquilo, a CEMIG está ali. Mas só que a rede não suporta, porque eu vou trazer muita carga para aquele transformador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a terraplanagem, eu já contato a CEMIG, porque enquanto eu estou fazendo o galpão, a CEMIG também já está buscando, já está correndo o prazo de atender a mudança na rede. E, geralmente, todo mundo esquece. Ele vai fazer o pedido na hora da ligação, aí vai ver que a rede não suporta, precisa adequar a rede, e aí é que chega o atraso. Aí, para os casos muito sérios, assim, a gente pode buscar antecipar. Tá, presidente, eu tenho 2 últimas perguntas, rapidinho. Vamos ser bem breve, que o tempo já passou mais de 10 minutos. Tá. Só para finalizar mesmo, são 2 perguntas, uma até não tem a ver com o que a gente está falando. Mas a outra, vocês cedem os postes da CEMIG para que as empresas de internet possam utilizar? E, assim, a gente tem um problema aqui em Araguari, que são tudo muito desorganizado, aquela bagunça, tudo embaraçado, aquele mundo velho de fio, às vezes muito assim, muitos baixos. Existe alguma coisa que regulamenta essa utilização? E vocês podem fazer alguma coisa para melhorar isso? Porque aqui em Araguari está demais. Tem uma resolução conjunta entre a ANEEL e a Anatel, que é a Agência de Energia e de Telecomunicações. Então, a CEMIG é obrigada a deixar passar. Só que ela não é obrigada a corrigir, porque são muitas empresas, é até impraticável. Então, a CEMIG, quando ela verifica, ela notifica, ela pede a solução, mas, na verdade, a CEMIG ela é dependente também das próprias empresas. A CEMIG é vítima dela, porque elas instalam... Ela precisa apresentar o projeto, às vezes ela não apresenta, quando apresenta, ela apresenta um tanto e coloca muito mais. Então, isso é no Brasil inteiro, um problema do Brasil, mas a CEMIG atua, né? Por exemplo, se tiver um cabo descido aqui, a gente tomar conhecimento, a gente notifica e solicita que eles sejam feitos a manutenção. Se tiver um risco, o eletricista vai lá e ele recolhe, mas só que a CEMIG ela não pode chegar ali e recolher, porque imagina se faltar a nossa comunicação aqui por conta da CEMIG foi lá e cortou um cabo, certo? A rigor, isso não funciona assim. Na verdade, teria que identificar quem é a empresa e ligar na empresa. Se tiver um risco, aí sim, por exemplo, está passando por uma avenida, aí o motoqueiro vai bater, o carro vai bater, aí a CEMIG faz por questões de segurança, sim. Só para finalizar, queria agradecer, né, a presença de vocês para estar explicando aí para a gente, dando uma resolução rápida, né, no problema. E qual que é o prazo que vocês acham que vai estender toda essa poda, essa manutenção básica aí nas redes, para acabar com o problema aí de imediato na nossa cidade? Vocês têm uma média de qual o prazo que vai durar essa manutenção aí na rede agora de imediato? A manutenção, na verdade, ela é constante, né? A gente está só intensificando agora. Então, ela é feita em ciclos, né? A gente faz a inspeção, faz a limpeza de faixa, a poda, faz a manutenção nas estruturas e depois inspeciona de novo. Então, nós estamos intensificando essas ações e já executando o que é emergencial. Por exemplo, poda, inspecionamos ali 40 quilômetros. O que é poda emergencial já é de imediato. A gente já programa na mesma semana ou na próxima semana a execução.
E aquelas que não são emergenciais, ou seja, que pode causar uma interrupção nesse momento, a gente programa ela para executar mais à frente. Então, a gente colocou lá na nossa apresentação os prazos de conclusão de cada uma das atividades. Se eu não me engano, poda... Maio, né? Poda, a gente acredita que em maio agora, todas as podas, sejam as emergenciais ou aquelas que poderiam causar algum problema em agosto, setembro, pela previsão, a gente já vai estar executando tudo em maio. Só que a gente entende, e o acompanhamento que a gente está fazendo, que o resultado já vai vir de imediato, porque a gente está identificando e podando. E com esse mutirão que essas equipes vamos trazer de Uberaba, como é o maior ofensor, esse conflito com as árvores, nós vamos conseguir atacar todas as emergenciais no menor curto prazo. Vereador Tibá, considerações finais, por favor. Agradeceu antes, que eu gostaria, se tiver jeito, de uma cópia, para a gente poder estar acompanhando, tá, doutor? E, por último, esse prazo, você sabe me falar o prazo de obras, mesmo que ela vai reduzir? Você falou, já vem pré-moldado, tudo já é eletrônico, já é tudo digital, não sei o quê, o prazo que seria de obras, só para encerrar, uma cópia. E quantas equipes hoje que prestam serviço terceirizado na nossa cidade? Porque muitas vezes é terceirizado, a CEMIG terceiriza o serviço para Celminas. Isso. Para Celminas. Quantas equipes tem a Celminas? Aqui em Araguari, hoje nós temos 7 equipes da Celminas e uma equipe da CEMIG. 7 equipes, duplas, né? Isso, trabalha 2 na caminhonete? Isso, então, são 7 equipes da Celminas e uma equipe da CEMIG. No mês de fevereiro, esse mês agora, está entrando mais uma equipe aqui, totalizando as 8, que é feito a gente chama de teoria das filas, faz uma análise de ocorrências, serviços comerciais, qual que é a demanda necessária para a gente ter um tempo médio emergencial mais baixo. Então, lá informa que a gente tem que ter 8 equipes aqui. Além dessas 8 equipes aqui, nós temos as equipes pesadas, né, equipes com caminhões, quando tem um aborramento, é necessário trocar um transformador, da Celminas também, porém fica lotado em Uberlândia, né, e equipes de poda e faixa também. Tá. Não, beleza. Então, eu pedi até o aumento mesmo, que eu acho que algumas vezes eles falam que está com excesso de demanda, de ordem de serviço. E agradecer mais uma vez o Anderson, Walter Hugo, nosso querido Marcos Paulo está vindo a esta casa. Obrigado. E que vocês possam diminuir de 26, porque o compromisso que teve com a CIA, quando teve em Belo Horizonte, os 2 deputados aqui, o Raul e o Zé Vitor, que seria instalado em 2025 essa subestação, e nós gostaríamos que antecedesse aí para poder ajudar aí de uma vez por todas, melhorar essa situação na nossa cidade. Obrigado. Anderson, considerações finais, por favor. À vontade. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando aqui com vocês, explicando as dificuldades que a gente teve, né, nesse final de ano e nesse início de ano, as ações que a gente está propondo aqui para, de fato, resolver esse problema, né, do aumento dessas ocorrências que nós tivemos aqui recentemente. A gente tem uma equipe grande lá em Uberlândia, de técnicos, né, muito experientes, com mais de 30 anos de casa, que conhece muito do setor elétrico, né, a complexidade que não é simples, mas eles estão todos muito empenhados, dedicados a resolver esse problema para que a gente não tenha esse quantitativo de ocorrências que tivemos aqui, porque, como eu comentei, o nosso propósito, né, como técnicos da CEMIG, empregados há muitos anos aqui na CEMIG, e também como cidadão, é atender bem o cliente. A gente fica muito incomodado quando a gente tem uma ocorrência, como foi comentado aqui, nós tivemos ocorrência aqui sábado, né, no momento da chuva, nós acompanhamos, né, todo o corpo gerencial, acompanhando o empenho, a dedicação da equipe aqui também, para a gente atender o mais rápido possível. Esse é o nosso propósito, a gente está à disposição. Infelizmente, a gente não conseguiu passar toda a apresentação, que a gente ia entrar no detalhe dos investimentos das subestações, mas depois a gente pode estar conversando aí com vocês, julgarem necessário. A gente está à disposição, não só, né, eu, como toda a minha equipe lá de Uberlândia, à disposição de vocês, a qualquer momento que julgarem necessário, a gente vem aqui prestar os esclarecimentos e estaremos ainda mais acompanhando o sistema elétrico aqui de Araguari, dando esse retorno aí para vocês, né, e parabenizar aí também pela iniciativa, né, como foi bem dito aqui, esse poder que vocês têm aqui de representar, né, os munícipes aqui de Araguari e cobrar, né, de quem tem que dar a resposta. Aí fica meus parabéns aqui também e o agradecimento. Obrigado, Anderson.
É um prazer receber você nessa casa. Agradeço a todos também, faço das minhas as palavras do Anderson.